Vamos lá. Boa tarde, boa noite a todos. Esperar o pessoal entrar. Pronto. O pessoal começou a entrar. Opa, fica aí o celular no lugar. Muito bem. Olá a todos, vamos lá. Boa noite. Grande Márcio, a nossa Sorocaba. Tranquila? Patrício, meu assistente, tudo bem? Boa noite, Zé Luiz. É isso aí. Foi legal ontem, né? O negócio de jurídicos processuais e a Fazenda Pública, né? Com a Janaína Noleto, muito legal mesmo. E vamos lá? Vamos para o que interessa? Então, antes de propriamente começar, só para lembrar, né, que as dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail estudecomoDaniel@editorajuspondio.com.br e que hoje eu vou liberar o cupom de desconto, mas não vai ser do manual, tá? Essa semana vai ser do CPC comentado, que teve gente me pedindo durante a semana. Então, do CPC comentado, até as 21 horas, depois do final aqui da live, eu vou liberar o desconto promocional. Tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 14 do manual, que é o capítulo referente à petição inicial. Então, aqui a gente chega num momento do manual em que nós vamos passar a ter uma sequência de capítulos para tratar do procedimento comum no processo de conhecimento. E aí, naturalmente, começa pela petição inicial. A petição inicial, né, para quem está com o manual atualizado, né, da edição atual, é a página 587, né, que começa. Quem está com as edições antigas aí é o capítulo 14, a primeira folha aí do capítulo 14. A petição inicial, por ser o ato inaugural do procedimento, ela, como era de se esperar, é um ato processual solene. O que significa dizer ato processual solene? É um ato que precisa preencher requisitos formais previstos pela lei. Então, nós vamos aqui encontrar requisitos formais, né, relacionados à estruturação desta petição inicial, e aí eu já vou aqui para o tópico 14.2, né, porque o tópico 14.2 é o centro aí das nossas atenções. E eu falo aqui que o cerne, né, aquele artigo para se conhecer quando se fala de petição inicial, é o artigo 319 do CPC. Tá? Então é o artigo que você tem que ir para saber de petição inicial. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam, ficam até chateadas comigo, porque elas falam assim, aí Daniel, você não tem um modelo de petição inicial, não? Eu falo, não, tenho sim, vou te mandar. Aí eu tiro uma cópia do 319 e mando. Né? Aí a pessoa fala, mas isso não é um modelo de petição inicial? Eu falo, não, é sim. É sim. O 319 ele te dá toda a estruturação da petição inicial, com todos os requisitos formais, na sequência que você vai precisar preencher. Então, cá entre nós, é mais do que o suficiente. Só que eu pontuo aqui, nesse tópico 14.2, que não estão todos os requisitos formais previstos no artigo 319. Tá? Então é simples, né? Eu faço menção ao 106, inciso 1º, eu faço menção ao 287 caput do CPC, quer dizer, pouquíssimos requisitos formais que acabam escapando do 319, que é o coração da petição inicial, mas, né, vai que, né, é melhor você se valer desse conhecimento mais amplo do que fechar imaginando que o único dispositivo legal que interessa saber na petição inicial é o 319. E aí, a partir do tópico 14.2.1, eu passo a analisar os requisitos do 319. Né? O 319, inciso 1º, ele começa com um endereçamento. Ah, Daniel, mudou, né? Porque falava de juiz, agora fala de juízo, e agora tudo mudou, né? Então, olha, eu vou ser sincero. Eu até fiz uma live com o professor de português, o professor Carlos André, lá de Goiás,
E nós ficamos 1 hora falando sobre isso, por incrível que pareça. Né? E eu acabei, né, tentando convencê-lo de que, quem sabe esse seja um dos temas mais irrelevantes, né, que a gente teria que enfrentar a respeito do endereçamento. E ele é dos mais desinteressantes, por quê? Porque se o teu processo for eletrônico, você percebe que pouco interessa o que você escrever no endereçamento. Você pode escrever lá, jabuticaba do melão cor-de-rosa do elefante voador. Pouco importa. Porque na hora que você for peticionar a tua petição inicial, no processo eletrônico, você tem que colocar o quê? Você tem que colocar os códigos. Você tem que colocar qual é a comarca. Se tem vara comum ou vara especializada. Então perceba, o que você vai escrever na petição inicial, deixa eu te dizer, tá? Ninguém vai ler. Quem sabe nunca. Então, ai Daniel, é juízo, ai meu Deus, e agora? Esquece. Porque todo mundo aprendeu, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de tal lugar, da seção judiciária tal. Ah, Daniel, não é mais assim, porque o código não fala mais juízo, o código fala juízo. Tá de brincadeira, né? A única coisa que você não pode fazer, porque aí você vai passar vergonha, embora ninguém vá ler mesmo, né? É você escrever excelentíssimo juízo da vara, né? Porque aí juízo da vara é vara da vara, né? Juízo da vara não fecha, né? Porque juízo é sinônimo de vara, e aí vara da vara não vai ser legal, né? Como também não é legal você usar no endereçamento foro da comarca, não, foro da comarca não, né? Aí também não é legal, porque foro é o gênero, comarca, seção judiciária e subseção judiciária são as espécies, né? Então perceba, na vida prática, você pode continuar endereçando naquela forma tradicional. Eu endereço até hoje, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal, se for uma vara especializada, a vara comum, da comarca tal e tudo mais. E perceba, Andréia, mesmo para concurso público, a minha indicação é a mesma, né? Eu, na verdade, não dou aula muito para concurso que tem a prova teórica, prova prática, né? Que você tem que fazer uma peça. Mas me parece que esse endereçamento ele continua exatamente como sempre foi. Não muda absolutamente nada. Eu não acho que é algo com que a gente deva se preocupar. A única coisa que eu acho interessante, para não se entusiasmar demais também, né? É que não é legal, não é adequado você endereçar para a pessoa humana do juiz, né? Porque às vezes você sabe, né? Na OAB é cobrado a renda, eu não sei, viu? Porque eu estou afastado da OAB há anos. Eu não dou aula para a OAB. Eu comecei na OAB, dei muita aula para a OAB, se vocês soubessem, pelo amor de Deus. Dava aula de manhã, à tarde, à noite, sábado, o dia inteiro. Nossa senhora, foi minha cota de aula na OAB. Mas eu estou pelo menos uma década longe do ambiente da OAB. Então, realmente, eu acho melhor, eu não vou me arriscar aqui, porque não é algo que eu diga com segurança. O que eu posso dizer é que em concurso, porque a OAB é meio louca, né? Assim, meio bitolada. Então, ela tem umas exigências formais lá meio esquisitas, né? Aí, o Magrão, o nosso doutor Felipe Kassab, advogado, né? Um dos maiores advogados aqui de São Paulo, lembrou bem, no Exord, né? Que era onde eu dava aula. Ele foi meu aluno, inclusive. Sou um dos melhores alunos que já apareceram pelo Exord, tanto que hoje é um advogado que ganha muito dinheiro, é muito, mas muito rico. E o fato é que lá na OAB eu não sei, porque a OAB é o mundo paralelo, e sendo o mundo paralelo, eu fico no meu mundinho aqui, tá? Mas numa hipótese de concurso normal, vou dizer assim, que o OAB é normal, Daniel? Não me coloque em situação delicada. Mas nesses concursos que você precisa fazer uma peça, o endereçamento certamente é o de menos. Na verdade, sabe o que eu curioso, quem me perguntou aí sobre concurso, é que quando você tem que fazer uma peça inicial, o mais importante é você acertar a competência. É isso que vai contar ponto para você. Se você vai escrever juiz ou juízo, isso não vai mudar nada. Vai mudar nada. O que vai mudar é você acertar ou não a competência. O que na vida prática, perceba, não é irrelevante. Pô, Daniel, como assim é irrelevante? É relevante, porque se você errar a competência, perceba, não há problema formal na inicial. Lê o inciso primeiro. O inciso primeiro ele exige que o endereçamento seja para o juízo competente? Não exige. Então, mesmo se você direcionar para um juízo incompetente, a tua petição inicial não vai ser formalmente viciada,
Ai, Daniel, mas se a incompetência for absoluta, o juiz vai reconhecer de ofício? Sim, vai reconhecer de ofício e encaminhar para o juízo competente. E se ela for relativa, o réu vai alegar em preliminar de contestação? Sim, e o juiz vai encaminhar para o juízo competente. Então, o resultado prático aqui é de que, no mundo real, o que vale é o endereçamento que ninguém lê, ou seja, não vale para nada. No mundo de concurso, o que vale é a questão da competência. E aí, a questão da nomenclatura que você usa, né, para o endereçamento acaba ficando no segundo plano, ok? Eu falo tudo isso aqui, só falo para você não falar assim, ah, Daniel, aqui é vara de comarca, é comarca de vara única. Então eu sei quem é o juiz, eu vou distribuir, na verdade nem tem distribuição em vara única, né? Vara única você direciona. E aí eu sei quem é o juiz, pô, o juiz tá aqui há 30 anos, o juiz gente boa pra caramba, o juiz aqui e tal. Tá, tudo bem, mas você não vai falar, né? No endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz Francisco Beltrão Silva Lima, né? Não, aí não, né? E aí você vai falar, excelentíssimo juiz de direito da vara única da comarca, sei lá da onde. Tudo bem? No inciso 2, e aí a sequência aqui do manual é a sequência do CPC, só faltava ser diferente, né? No inciso 2, a gente tem a qualificação das partes, né? O nome e a qualificação das partes. E aí eu acabo fazendo uma série de considerações importantes aqui, bem pontuais, não é nada muito complexo, eu acho que é uma parte do manual muito interessante de você ler, tanto para a praxe forense quanto para o concurso. Por quê? Porque ela é bem objetiva, mas lembra muitas questões que caem em prova e do seu dia a dia. Por exemplo, aqui ó, 1, 2, 3, terceiro parágrafo desse tópico 14.2.2. Eu vou falar da indicação do Estado Civil. Então olha que interessante, um dos requisitos para qualificar as partes é a indicação do seu Estado Civil. Mas venhamos e convenhamos, para a absoluta maioria das demandas, o conhecimento do Estado Civil da parte é absolutamente irrelevante. Irrelevante. Eu costumo dizer que aí é a informação candinha, né? Ah, eu quero saber se é casado, se é solteiro, se é divorciado. Não. É uma ação de cobrança entre A e B. O que interessa saber se A e B é casado ou não é casado, é divorciado, é viúvo? Não interessa para ninguém. Então, quando o legislador ele idealiza a exigência do Estado Civil, ele naturalmente está pensando naquelas hipóteses do artigo 73, parágrafos 1º e 2º do CPC. Aquelas hipóteses de ações reais imobiliárias, porque ali, se você tem uma ação real imobiliária, primeiro, se no polo passivo estiverem cônjuges ou companheiros, você vai ter um litisconsórcio passivo. E se eles estiverem no polo ativo, você vai ter a possibilidade da outorga uxória processual, né? Quer dizer, apesar de apenas um deles poder litigar sozinho, ele só vai poder fazer isso com a autorização do outro que fica fora do processo. Então aí é evidente que o Estado Civil é relevante. Porque se você não indica o Estado Civil, você, por exemplo, pode passar em branco um litisconsórcio necessário no polo passivo que ninguém vai saber. Só vão descobrir depois, quando descobrirem que o réu era casado, e aí o autor diz, mas eu não sabia que ele era casado. E é por isso que eu não coloquei mais ninguém, só coloquei ele. Então imagina o problema que vai dar. Por que eu digo isso para você? Porque no dia a dia forense, meu amigão, a instrumentalidade das formas, ela come solta aqui. Se você vai numa demanda que não tem nada de interessante saber se o sujeito é casado, se o sujeito é divorciado, viúvo, etc., e você não coloca, muitas vezes porque você não sabe. Você não sabe, pô. Você bateu o carro com o cara, a duras penas você descobriu onde o cara morava, qual era o nome dele. Você não tem a mínima ideia se o cara é casado, divorciado, viúvo, não tá nem aí pra isso, porque não interessa pro teu processo. Então o que você faz? Pô, Daniel, eu não sei, vai me dar trabalho descobrir? Eu não vou falar. E aí é a instrumentalidade das formas. Porque a lei exige, ela não faz nenhum condicionamento, ela exige. Mas é aquele vício que não gera prejuízo, porque não interessa para a demanda. Né? O Pinheiro está dizendo, melhor pecar pelo excesso. É claro, se você souber também, não vai ficar de fuinha, né? Eu sei, mas não vou pôr, porque aí não interessa. Pô, aí você coloca, né? Agora, se você não sabe, segue em frente. Não vai ter problema, eu estou te falando. A indicação do endereço eletrônico, que é uma novidade do artigo de 2015.
Aí o pessoal já entra na neura, né? Fala, ai meu Deus, agora para qualificar as partes eu vou ter que saber o e-mail delas, e aí vou ter que colocar o e-mail, né? Do réu, né? Geralmente vai dar problema ao autor, eu vou ter que falar para ele, ó, me dá o seu e-mail. Aí ele vai falar, para que você quer meu e-mail? Fala, não, porque eu vou te mandar uma mensagem. Fala, pô, você vai mandar uma mensagem? Fala, eu vou mandar uma mensagem para você, vou botar também lá nos autos. Pô, mas aí todo mundo vai ficar sabendo o meu e-mail? Ah, processo é público, campeão. Quem sai na chuva é para se molhar. E aí você descobre que não é nada disso. Que não é nada disso. Não é você botar o e-mail do autor e do réu. Não. O endereço eletrônico, nesse caso, ele está associado àquele cadastro de endereços eletrônicos que o Poder Judiciário deveria ter criado, né, para adequar-se ao CPC, mas que a absoluta maioria dos estados não fez o cadastro. Então, o endereço eletrônico, perceba, é o endereço eletrônico cadastrado no judiciário. Até porque, meu amigo, você indicar um e-mail, eu até brinco com meus alunos, né? Eu falo assim, então é assim, ó, se você não souber o e-mail do réu, você põe assim, você cria um e-mail lá no BOL, lá no UOL, e aí você dá um nome assim, fraudenacitação@uol.com.br, para ninguém perceber, entendeu? E aí você dá esse endereço lá. Vai que o juiz manda citar nesse e-mail. Para, gente, para. Não é assim que as coisas funcionam. Os atos de comunicação por meio eletrônico, eles são regulamentados em lei. É direcionado ao cadastro eletrônico. Não é e-mail pessoal da parte, né? Então, calma. Muita calma nessa hora. Muito bem. A indicação da união estável, eu também trato aqui, é uma outra questão interessante. Por quê? Porque o casamento, ele é objetivo. A união estável, não. Ou a união estável pode não ser. Por que eu digo isso? A gente pode ter uma união estável registrada em cartório. Eu acho bem antipático isso, né? Você vira para a mulher e fala, vamos fazer uma união estável contratual em cartório. Já casa logo, né? Porque esse negócio de união estável, eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer sério. União estável é o jeito do egoísta casar. Porque ele quer casar, mas não quer dar festa. Eu tenho uns amigos assim. Eu cobro sempre. Porque do que ele se livrou? Da festa de casamento. Então, na verdade, é a união do egoísta, a união estável. Mas passando disso, há muitas uniões estáveis que não estão reconhecidas em cartório. Aí você pode dizer assim, Daniel, mas elas podem estar reconhecidas judicialmente. Olha, na boa, se você quer um reconhecimento de não estável e o seu companheiro, a sua companheira não quer, e você tem que entrar com uma ação judicial contra ela para reconhecer, provavelmente acabou a união estável, tá? Dentro de uma normalidade, essa vai ser uma conduta que afastará o casal, né? Vamos ser racional agora um pouquinho, né? Olha lá o Fabrício, Fabrício, você promessa é dívida, eu vou gravar isso aí. Ô Patrício, você que é meu assessor, grava essa tela aí, ó, Fabrício Muraro Novaes. Vou te chamar pro meu casório, lá em Rio Verde. Quero ver, hein, pilantra. Porque esse aí também vive amaziado lá, mas casar que é bom pra dar festa, ele não casa. Mas tudo bem, tá? O fato é, não existe mais isso, né? É coisa de antigamente, mas tudo bem. A verdade é essa. O fato é, você não pode querer criar um incidente processual para discutir se a parte vive um não estável ou não, né? Porque isso desvirtuaria em absoluto o objeto da demanda. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, para você ter essa necessidade de indicar a união estável, ela tem que ser pré-reconhecida. Ah, Muriel, fala pro Fabrício parar de me enrolar, tá vendo, Fabrício? É isso, Fabrício. O Muriel tá agora, meu amigo, agora você se complicou. Se complicou porque o Patrício printou, inclusive é o DOC 1 já. O DOC 1 da nossa ação de... nós vamos entrar com uma ação de obrigação de fazer. Fazer é o casamento, no caso. Muito bem. Então o que vai acontecer? Se não tiver uma união estável pré-reconhecida, essa exigência, obviamente, não será uma exigência real. Você não vai precisar fazê-lo. E aqui, ó, eu vou tratar, em toda essa página 590, em pouquinho da 591, das interessantes novidades do artigo, né, 319, nos seus 3 parágrafos. Porque é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte para meus alunos, está no meu manual também. Se você não consegue qualificar o autor,
ou este autor tem um advogado horroroso, que não consegue nem ler e interpretar o artigo 319, ou ele tem um advogado mau caráter, que está sonegando alguma informação que a lei exige para tentar tirar algum proveito disso. Perceba, a deficiência na qualificação do autor ou vem da má-fé ou vem da ignorância. Nenhuma das duas será perdoada. O que eu quero dizer com isso? É um vício sanável, ok? Então o juiz vai intimar o autor para que a qualificação se complemente no prazo de 15 dias, artigo 321, a gente vai ver a emenda da inicial na nossa live da semana que vem, e se ele não emendar, extingue o processo. Agora, com a qualificação do réu é diferente. E a qualificação do réu é diferente por quê? Porque nem sempre você tem acesso a todas as informações. Até porque se você lê o 319, inciso 2, você está com o código aí do seu lado, ou se você quiser ler depois, você vai ver que são várias informações, né, exigidas. Então é possível que você não tenha, né, nem você, nem teu cliente, tenha acesso a todas essas informações. Então, para regulamentar essas hipóteses, né, de dificuldade na qualificação do réu, é que nós temos esses 3 parágrafos do 319. Então, são 3 regras muito interessantes. A primeira é a seguinte: Daniel, eu não consegui qualificar o réu nos termos da lei, mas eu consegui qualificá-lo o suficiente para sua individualização. Então, se eu consigo individualizar o réu, eu consigo realizar a citação. E se eu consigo realizar a citação, a ideia do legislador é: vamos seguir com a qualificação deficitária, porque aí a gente consegue citar o réu e o réu se autoqualifica quando ele vier para o processo. Ele complementa essa qualificação deficitária e a partir daí a qualificação segue completa. Perfeito. E é nesse momento, senhores, eu falo até aqui do exemplo do Bigode, né? Que você pode, inclusive, sem maiores dados, indicar características físicas do réu. Daniel, quem é bom? Vai dizer que não. Quantos amigos seus, relativamente próximos, você não sabe o nome? Por quê? Porque sempre chamou pelo apelido. E todo mundo sempre chamou pelo apelido. E você acaba dizendo: não sei o seu nome, né? Eu só sei o teu apelido. Então perceba, Daniel, todo mundo conhece ele lá como Valdir Bigode. Por quê? Porque ele tem um belo do bigode. E onde é que ele mora? Pô, difícil dizer. Mas todo fim de tarde ele vai lá no bar do seu Silvano jogar uma sinuca e tomar uma cervejinha. Não tem erro. Acabou. O oficial de justiça chega no bar do Dr. Silvano, dá uma olhada na mesa, tem um cara de bigode, com outro cara sem bigode, e o cara vira e fala: Valdir Bigode! O cara vira e fala: eu? Pronto, acabou, tá citado. Aí o oficial cita o nosso glorioso Valdir Bigode, que na verdade nem Valdir chama Robson Fernandes da Silva. Na hora de contestar, ele se autoqualifica e a vida que segue. Ô Daniel, a minha situação tá tão ruim como autor, que eu não consigo nem os elementos mínimos para qualificar o réu. É aquele deserto, uma desgraça, né? E se eu não consigo nem os elementos mínimos, eu não consigo nem, né, essa tática aí que você me deu, vamos citar e depois ele se qualifica, porque eu não consigo individualizá-lo. E sem essa individualização eu não consigo realizar a citação. E agora, Daniel? Agora, princípio da cooperação na área. Agora você vai requerer ao juiz que te ajude a obter essas informações. E é óbvio, né, que você não vai pedir para o juiz fazer o teu trabalho. Então qualquer trabalho de pesquisa que a parte pode fazer, cabe a ela fazer. Mas a partir do momento em que você precisar, por exemplo, de dados sigilosos, de dados que só serão obtidos mediante uma determinação judicial, aí é evidente que a participação do juiz passa a ser essencial, tá? E a terceira regra, essa para mim teve um endereço certo, que é a regra dos réus incertos. Sabe o que são réus incertos? São aquelas pessoas que você sabe que são os réus, mas que você tem uma dificuldade de individualizá-las. Por quê? Porque a individualização é extremamente difícil ou até impossível. E aí, nesse caso, o que o código ele permite? Ele permite a dispensa da qualificação.
Porque ele percebe que se a qualificação, né, for exigida, isso causa um impedimento à propositura das demandas. E o nosso glorioso Vitor Alexandre Perillo, que está sempre com a gente aqui nas nossas lives, abração aí, Vitor, ele matou a pau. O endereço certo aqui é esse mesmo, Vitor, a possessória. Aquelas ações possessórias com litisconsórcio multitudinário no polo passivo, né? E organizadas aí pelo MST, MSTTC, MCCQ, sei lá o que, mais o que. Esses movimentos aí que invadem geral, aí vai lá 3 mil, 4 mil pessoas, então você sabe quem são os réus, são os caras que estão lá acampados, né? Mas como é que você vai individualizar um por um? Aí não dá. E aí você dispensa a qualificação, né? Bem interessante, bem interessante. Agora eu vou confessar que nós começamos uma parte frustrante do capítulo. Por quê? Porque o tópico 14.2.3, ele está escrito os fatos, fundamentos jurídicos do pedido. Tem 2 parágrafos. E se você já fez uma petição inicial na vida, você sabe que esta parte da petição inicial é o que vai tomar mais ou menos 90 a 95% da inicial. É aquela parte, 1, dos fatos, 2, do direito. Né? E por que, Daniel, você conseguiu resumir em 2 parágrafos isso? Porque, na verdade, senhores, nós estamos aqui a tratar da causa de pedir. A causa de pedir, exigência de qualquer petição inicial. E a causa de pedir, por uma questão metodológica, eu já tinha analisado lá no capítulo 2, item 2.3.4, que é o capítulo que eu falei da ação. Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar essa ideia aí de fatos e fundamentos jurídicos. Temos o pedido, que também é tão frustrante quanto a causa de pedir, também vai ter 3 parágrafos, porque, de novo, e a gente já trabalhou aqui, inclusive na live, está tudo lá no capítulo 2, não está mais no capítulo 14, né, que é isso que a gente está vendo agora. Professora Andréia, professora Andréia, eu tive com a professora Andréia no evento, ela me convidou, né, para participar. Ela fala que agora eles são chamados de ocupantes, não são mais invasores. Agora tem que tomar cuidado aí com as nomenclaturas. Então não vou mais falar que são dos invasores. Mas posso continuar falando que são esbulhadores, né? Ou não, são esbulhadores, né? Estão esbulhadores ou não. Ou ocupantes. Vamos ficar em ocupantes, então o que é mais charmoso. Mas de qualquer maneira, um abraço, professora Andréia. Nós chegamos ao item 14.2.5, não é? Que é o valor da causa. Né? Isso pode. Então, esbulhadores eu vou continuar. Não, mas eu gostei de ocupantes, André, ficou charmoso. O valor da causa, né? Eu começo aqui meu capítulo, se você está aqui lendo, eu começo para te explicar por que você precisa ter em toda inicial o valor da causa. Eu te explico isso. São vários fatores, olha só, A, B, C, D, E, F. São vários fatores. Para determinar a competência, para definir rito, e aqui comum e sumaríssimo é juizado especial e a justiça comum, recolhimento das taxas judiciárias, fixação do valor das penas, depósito prévio na rescisória, definir entre inventário e partilha qual é o rito procedimental adequado. Então a gente tem um monte aqui de justificativa, né? E aí eu coloco o erro comum, né? Tá aqui, logo depois desse... Porque aqui eu faço assim, né? Eu não, né? O pessoal lá da não sei como é que chama isso, edição ali, né? O pessoal que deixa mais bonitinho, tá vendo? Aí põe assim A, B, C, porque eu mando tudo zoado, né? Eu mando tudo em texto contínuo. E aí eles fazem essa gracinha aqui, fica bonitinho, né? E aí depois eu já falo do erro comum, né? Falei, Daniel, e tem que ter valor da causa também por causa dos honorários, né? Não, por causa dos honorários não, né? Porque, na verdade, os honorários, eles têm vários critérios de fixação e o valor da causa é apenas um residual, né? Então, mesmo que a causa não tivesse valor, você teria outras várias formas de fixar os honorários no caso concreto, né? Aí eu faço uma passagem aqui para lembrar o seguinte, como é que você chega ao valor da causa no caso concreto, né? No caso concreto, você chega ao valor da causa por 3 vias. Então, primeira via, critério legal. É o artigo 559. É o mais fácil que tem, porque o critério legal, ele define objetivamente o valor da causa. Então, Daniel, qual é o valor da causa da ação de alimentos? É o valor de 12 vezes o valor mensal dos alimentos. Daniel, qual é o valor da causa de uma ação de rescisão contratual? É o valor do contrato. E se eu quiser rescindir parcialmente, da parcela que você quer rescindir, tá?
Então, o critério legal ele é o mais simples, porque assim que você localizar a tipificação da sua hipótese na lei, você já tem a resposta para qual é o valor da causa do seu caso concreto, né? Pessoal perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Todas as lives ficam gravadas na minha página, tá? Que é lá no YouTube, né? Professor Daniel Neves. Inclusive se inscreve lá, tá mal miado lá, ninguém se inscreve. Então se inscreve lá, sou Daniel Neves. Todas as minhas lives, deve ter mais de 40 lives lá. E agora o Patrício vai me ajudar a colocar todas as minhas pílulas jurídicas que eu tenho, né, nesse canal aqui no Instagram. Nós vamos colocar lá também. Vai bombar, vai bombar, vai bombar. Vou virar youtuber, mano. Você vai ver, Felipe Neto nada. Muito bem. Aí eu não tenho, Daniel, valor da causa na lei. A minha hipótese ela não está tipificada em nenhuma hipótese legal. Aí o que eu faço? Pô, Daniel, aí eu vou para o valor econômico estimado. Grande Mazola, tamo junto, meu amigo. Valor econômico estimado do que, Jesus? Do bem da vida. Toda demanda judicial, o autor objetiva a obtenção de um bem da vida. E aí você faz um valor econômico estimado, achou. Problema, Daniel, qual é o problema? Existem bens da vida que primeiro não têm valor econômico. Imagina uma ação de busca e apreensão de um incapaz, por exemplo. O bem da vida é a saúde do incapaz, é a integridade do incapaz. Qual é o valor disso? Daniel, não tem. E há algumas hipóteses em que o valor econômico do bem da vida é um valor inestimável. Quando, Daniel, inestimável? Quando você fizer um pedido genérico. Porque quando você faz como autor um pedido genérico, você não quantifica o bem da vida pretendido. Você não indica a quantidade de bem da vida que você quer. E isso acaba te gerando o quê? Uma indeterminabilidade do valor. Então, Daniel, eu quero receber por todos os danos que ele me causou. Mas como o ato ilícito ainda está gerando efeitos, o código me libera um pedido genérico. Então qual é o valor da causa aqui? É um valor inestimável, porque nós só vamos descobrir quanto esse réu deve para o autor lá na frente, na fase da liquidação de sentença. Então, nesses casos, onde não cola o valor legal e não cola o valor estimado, você faz o quê, Daniel? Pô, eu não tenho nem nome para isso, mas você dá um valor que você quiser. Sei lá, você inventa um nome aí, eu não saberia dizer o nome. Daniel, é uma estimativa que você faz. Não tem o que estimar. Aqui é o tradicional chute, né? O Vitor colocou para fins meramente fiscais, né? Quer dizer, eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque você, por exemplo, pode ser beneficiário da ação judiciária e não ter que recolher custas iniciais. E ainda assim você vai ter que indicar um valor da causa e não vai ser para fins fiscais, porque você não vai ter que recolher nada. Então perceba, aquela desgraça lá, né? Dá 10, dá 30, valor discricionário, pode ser. Então vai ter o critério legal, o critério estimativo e o critério discricionário. Boa, gostei. Doutor Guilherme Pontes, gostei. Então vamos ficar com isso aí. Mas a ideia é essa, entendeu? Não tem de onde tirar o valor, aí você dá o valor que você bem entender, ok? Olha só que coisa estranha. Vocês perceberam? Vocês estão com o livro aí? Pega o livro aí, vai na página 594. Vou ter que anotar esse trem aqui, ué. Olha que coisa bizarra. 15. Tá vendo o último parágrafo aqui, onde está escrito registre-se que havendo acumulação de pedidos? Você tá vendo aqui que no final da frase, pedido, o 17 tá em número normal, quando na verdade o 17 é remissão para nota de rodapé. Teria que estar aquele 17zinho pequenininho, né? E saiu um 17 grandão. Coisa horrorosa. Coisa ruim isso aqui. Aí, tá vendo? Isso aqui foi a editora que fez errado. Vou botar a culpa em alguém, né? Não vou ficar com essa culpa, não. Então, deixa eu anotar aqui já para mandar lá para a editora para eles consertarem. Para você aí que tá segurando a grana aí para não comprar o manual esse ano, né? Para comprar ano que vem. Aí você já compra com essa correção aqui. O tópico 14.2.6 é a página 594. Página 594, Fernanda, da edição atual, tá? Se for a edição passada, eu já não sei qual que é a página. Mas, de qualquer maneira, é o último tópico, é o último parágrafo antes do tópico 14.2.6. Tudo bem? Que é o tópico que fala sobre o pedido de provas, né? E aí eu só lembro aqui que essa exigência do pedido de provas, primeiro,
depende de uma alegação genérica. Alegação genérica. Tá? Então você faz uma alegação genérica de produção de provas. Sabe aquele F5 que já deixa gravado? Protesta-se provar por todos os meios de prova em direito admitidos. Sabe o que é? Pois é. E é curioso, né? Eu tinha um estagiário, não está mais entre nós no escritório, né? Provavelmente ele esteja vivo ainda. Mas que ele tinha um hábito muito estranho de escrever ao final das iniciais o seguinte: protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, e aí ele descrevia todos os meios de prova um por um. E aquilo me chamava atenção, né? Por uma absoluta desnecessidade de repetição, né? Aí um dia eu chamei ele e falei: fulano, vem aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Você não acha que está um pouco repetido isso aqui? Você já está falando, né, que vai produzir por todos os meios de prova, depois você tem que falar quais são todos os meios de prova. Doutor, é melhor, tal, que a bunda não prejudica e tal. Eu falei: então eu tenho que te avisar que você está errado, viu? Você está errado aqui. Pô, tô errado? Como é que eu posso estar errado? Falei: você está errado porque o sistema processual brasileiro, ele admite a prova atípica. E aí você diz que quer todos os meios de prova, em especial esses, e está deixando de fora as provas atípicas. Eu estava na esperança dele abandonar, né, esse modelo. O que ele fez? Depois da inspeção judicial, que é o último meio de prova previsto no código, ele vai, põe uma vírgula e põe: e as provas atípicas. Ou seja, nada venceria, né, a sua pegada em escrever mais do que precisava, né? O que é interessante aqui dessa parte do manual? A ideia de que a ausência do pedido de provas na inicial não é preclusiva. O que significa dizer o seguinte: se você, né, deixar de requerer esta prova genericamente na inicial, quando o juiz lá na frente mandar intimar as partes para a especificação de provas, você vai ter o direito de especificar as provas. Tá? Então não há uma preclusão. Você não pediu lá inicial, quer dizer então que você não vai mais poder pedir depois. E o último requisito, esse, né, é inovador no Código 2015, que é o requerimento da parte para não realização da audiência de mediação e conciliação. Né? Já na inicial eu coloco até aqui rapidamente que não há preclusão, porque quando a gente vai falar da audiência de mediação e conciliação lá na frente, eu mostro que há uma possibilidade do autor que não falou nada na inicial depois se manifestar contra a audiência, mas eu deixo isso aqui de stand-by, só digo, não é preclusivo, e a gente vai falar melhor disso lá no momento adequado, né? E o último tópico aqui, para a gente já encerrar o capítulo, é um capítulo curtinho, que é o tópico 14.3, que fala dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Muito simples, muito simples. O que é um documento? O que é um documento? Indispensável à propositura da demanda. Achou que tinha travado, né? Eu que travei aqui, não foi o programa, não. É um documento cuja ausência impede o julgamento do mérito do processo. É isso. É isso. Então perceba, não é aquele documento que vai fazer o autor ganhar ou perder. Não é isso. Esse documento, ele comumente é juntado na inicial mesmo. Mas com ou sem ele, o juiz vai dar andamento ao processo. Daniel, eu deixei de juntar um documento que era essencial para eu ganhar. Azar é teu. Porque você ganhar, você percebe o que eu estou dizendo? Você ganhar ou perder é julgamento de mérito. E se o juiz conseguir julgar o mérito, você não vai poder dizer que o documento era indispensável à propositura da demanda. Então, a indispensabilidade à propositura da demanda é, na verdade, a indispensabilidade para o julgamento do mérito. É como você começar um divórcio sem juntar a certidão de casamento. É como você começar um inventário sem juntar a certidão de óbito. Não tem como. Não tem como, né? Então, nessas questões, o que vai acontecer? O juiz vai mandar te intimar para sanear o vício. Porque apesar de ser um vício sério, um vício que tem, claro, o potencial de gerar uma extinção terminativa, porque
Porque se o juiz não tem condição de julgar o mérito, não tem por que dar andamento a esse processo, o processo já está aí natimorto, então morre logo de uma vez, e aí você vai extinguir esse processo lá no nascedouro. Então o que acontece, né? Você é intimado, porque é um vício sério, mas sanável. Claro que é sanável. Se o juiz te intimar, você vai lá e junta o documento. E juntando o documento, você se livra da extinção terminativa. Tudo bem? Bom, gente, por hoje era isso. Eu vou liberar agora o cupom. Lembrando, tá? Que o cupom de hoje é para o CPC comentado, artigo por artigo. Não é do manual, né? Semana que vem a gente volta com o cupom do manual. Que também ninguém tá querendo mais, né? Porque semana passada eu falei do cupom do manual, esqueci de postar e ninguém reclamou, né? Então imaginei que também não fez falta para ninguém. De qualquer maneira, tem gente aí, já inclusive fez o comentário, né? No sentido de que estava atrás, né? Do CPC comentado e estava atrás do cupom, né? Então eu vou postar o cupom agora, tá bom? Então valeu, gente. Até a próxima.